perdão, né? 1% de 200 milhões são 2 milhões de pessoas, desculpe. Né? Então o que acontece? Você está disposto a gente está disposto, será, a ter 2 milhões de mortes, né, no país? Então é complicado, né? E o que acontece? Existem só 3 maneiras da gente conseguir controlar isso, né? A primeira é o isolamento social, cada um ficar na sua casa, não tem o que fazer. A segunda é testes em massa, então testar todo mundo que chega com sintoma, todo mundo que faz, enfim, e aumentar a infraestrutura hospitalar. Então é isso, não tem o que fazer, beleza? Não tem o que fazer. E o que acontece? Vocês estão acompanhando aí que está tendo muita dificuldade para achar esses testes, né? Porque eles são produzidos lá na China e o mundo inteiro está precisando, né? Não tem como distribuir esses testes para todo mundo. Então, enquanto não ter teste, a gente não tem noção do quanto o país está infectado, a gente não tem noção de como, de quando relaxar esse isolamento. Então, até a gente ter essa ideia, a solução é ficar isolado, né? O que acontece? Eu peguei aqui 2 casos, né? O primeiro caso é na Itália, né? Que vocês estão vendo aí que está um caos, né? E principalmente em Nova York, né? Nos Estados Unidos também. Porque a galera, a princípio, não acreditou, né? Na potência dessa pandemia, vamos dizer assim, né? E a galera não relaxou no isolamento social, deu uma vacilada aí e o negócio empesteou, né? Um exemplo que deu certo, né, foi a Nova Zelândia, que entrou em lockdown, né, que eles chamam, que é esse isolamento completo, muito cedo, e eles conseguiram, né, isolar os casos. Deu muito certo. E a Groenlândia. A Groenlândia é uma ilha de gelo, né, que a gente só tem, a maior parte são bases científicas, enfim. E lá na Groenlândia, por incrível que pareça, tem um dado aqui, tem 11 infectados. Por quê? É uma ilha, não tem como. E os caras, né, isolaram de verdade, né? Foi feita uma projeção aqui, né, pelo Átila Yamarino, né, que é esse virologista aí, né? Ele colocou o que acontece. Se o Brasil seguisse, né, um não isolamento, a rotina normal, né, o que não está sendo feito, aliás, o que não está sendo feito, né, tipo, a gente está, pelo menos uma grande parte das pessoas estão cumprindo um certo grau de isolamento. Se não tivesse isolamento nenhum, né, a gente ia atingir a marca de mais ou menos 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos, certo? E com o isolamento, né, precisa melhorar, precisa aumentar, mas o que está sendo feito já é alguma coisa, mas ainda não é suficiente. A gente vai ter uma casa de milhares de mortos, né? Então, essa é a ideia. Vocês estão vendo aí que está sendo construído hospital de campanha em cidade, em estádios. A galera, o estádio do Corinthians lá, o Itaquerão, tá lotado de leito, virou tudo leito hospitalar, né? E então tá um caos, realmente, né? Quanto a no futuro próximo, né? O que vai acontecer daqui por diante, né? O que a gente pode esperar? Segundo o Átila Yamarino, esse virologista aí, ele disse que a gente tende a viver, né, nos próximos meses aí, a gente não vai voltar à normalidade, né? O normal, segundo o Átila, o normal não existe mais. Ele fala assim, esqueça o mundo que existia lá atrás, né, antes disso tudo, ele não existe mais. Por quê? Daqui por diante, galera, a tendência é que os países temperados, de clima temperado, né, eles cumprindo o isolamento, com todas as regras de distanciamento social, com testes em massa, com muita coisa, né, na falta de uma vacina, enquanto não for descoberta uma vacina, o normal deles, no melhor dos cenários, com tudo, com todo mundo isolado, testando em massa,
diminuindo muito as infecções, as novas infecções, enfim. O normal é para voltar, segundo ele, mais ou menos entre 2021 e 2022, seguindo tudo e no melhor dos casos, dando tudo certo. Você imagina no Brasil e em outros países subdesenvolvidos, né? Do jeito que tá, a galera relaxando, a galera não estando nem aí para fazer as quarentenas, né? A gente vai demorar bem mais, né? E ter um impacto muito maior na nossa vida e no nosso dia a dia e na nossa economia. Enfim, né? Esse é mais ou menos, né, um panorama do que está acontecendo no mundo, né? E o que está acontecendo no Brasil, né? O problema disso tudo, além disso tudo, né? A gente já estava em crise financeira antes dessa Covid, né? E a tendência é que agora piore tudo isso, né? Vocês estão vendo aí, estão acompanhando na última semana passada, aí todo esse caos político, né? Com os vazamentos, né? Aquelas conversas, né? Do Bolsonaro, né? Sobre o problema ali com os filhos dele, toda aquela conversa vazada lá com o Sérgio Moro, enfim. Então, quer dizer, o país já vivia uma instabilidade política muito grande. Na última semana aí, na sexta-feira, se eu não me engano, que estourou a bomba aí, com tudo isso daí, quer dizer, o Brasil ficou em mais ebulição ainda, no meio da maior pandemia da história, né? Com milhões de infectados, milhares de infectados, centenas de milhares de infectados no mundo inteiro, né? A gente já estava numa crise financeira, uma crise política super séria aqui pra gente, né? E os economistas preveem aí que no futuro, 2020, 2021, 2022, 2023, daí por diante, né, a gente entre na maior recessão da história, comparado, é um período que tende a se comparar com a crise de 29. Né, onde, até então foi a maior crise, né, que a gente teve no mundo, né, e muito provavelmente que a gente alcance patamares de crise igual foi a crise de 29. Né. E o que acontece, né, além de tudo? A gente tem um problema que a nossa balança comercial, mais ou menos 80% do que a gente exporta é para a China. Né, e se vocês pegarem aí para darem uma pesquisada, né? As relações diplomáticas brasileiras entre Brasil e China não estão das melhores. Né? A gente tem uma crise, está tendo uma crise política com a China, né? Os nossos representantes, os nossos diplomatas, o Ernesto Araújo, né? Enfim, a posição política brasileira atual, ela não está muito atrelada, não está muito em sintonia, vamos dizer assim, com a chinesa, né? Então a gente corre o risco de sofrer sanções econômicas da China, né? Por quê? E qual que é o problema disso? 80% que o Brasil exporta é para a China. Então, quer dizer, a balança comercial brasileira ela tende a cair muito, né? E o que acontece? Um segundo ponto, né, pensando nesse viés econômico, a gente tem que pensar que o Brasil, no último ano, né, estreitou muito as relações com os Estados Unidos. Né? Só que os Estados Unidos estão em uma crise gigantesca, né? Porque os Estados Unidos hoje é o novo epicentro, né, da Covid. Né? Só que o que acontece? Os caras a pandemia está generalizada ali e os Estados Unidos estão importando muito menos coisa, né? E o Brasil, como os Estados Unidos são os maiores compradores brasileiros, a gente diminuiu muito, né, a compra para os Estados Unidos. Então, quer dizer, além de todo esse panorama mundial, a gente tem esses fatores políticos e econômicos que ajudam a aprofundar ainda mais a crise sanitária e econômica e política aqui no nosso país. Beleza? É mais ou menos isso que a gente tem que pensar, né? Que a Bárbara propôs, né? A tendência é piorar, infelizmente,
né? A tendência então é aumentar com o não cumprimento do isolamento, né? Com todos esses problemas que a gente vem acompanhando, a tendência é aumentar o número de infectados, consequentemente aumentar o número de internações graves e óbitos, porque não vai ter respirador, enfim, tudo aquilo que eu já falei lá no começo, né? A tendência é a crise econômica se agravar, as pessoas não conseguirem mais trabalhar e, enfim, né, essa crise econômica gera uma crise financeira, uma crise política, uma crise social, que aí a gente vai tendo uma bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a gente está, vamos dizer assim, sentado numa bomba relógio, tá? É mais ou menos isso que vai acontecer, que tende a acontecer, ok? Lógico, não sou especialista em Covid, óbvio, né? Eu tentei aqui, eu pesquisei e fiz umas anotações aqui para eu fazer esse vídeo para vocês, tá? Enfim, espero que tenha ficado, que deu para esclarecer algumas coisas aí, tá? Entrem lá no canal do Átila, @oatila. Assistam alguns vídeos, vocês vão ter informações melhores ali, mais precisas, óbvio, né? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Eu fiz um resumão aqui disso que eu falei, eu vou tirar foto e vou mandar também para vocês derem uma olhada e para servir de pesquisa para vocês, tá bom? Um abraço e a única coisa a se fazer é ficar em casa, não tem o que fazer, fiquem em casa, beleza? Um abraço, galera, até mais.